Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo 7º da Reconvenção, art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Primeiro proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Segundo, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Terceiro, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Quarto, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Quinto, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Sexto, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8º da Revelia, art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Segunda, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceira, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Quarta, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9 das Providências Preliminares e do Saneamento, art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção e da não incidência dos efeitos da revelia, art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção segunda do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção terceira das alegações do réu, art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Art. 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas,
o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo X do julgamento conforme o estado do processo cessão e da extinção do processo art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos 2ª e 3ª, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2ª do julgamento antecipado do mérito art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando, e, não houver necessidade de produção de outras provas, segunda, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Seção 3ª do julgamento antecipado parcial do mérito art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, e, mostrar-se incontroverso, segunda, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Primeiro, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Segundo, a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Terceiro, na hipótese do segundo, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Quarto, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Quinto, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4ª do saneamento e da organização do processo art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, e, resolver as questões processuais pendentes, se houver, segunda, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Terceira, definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373. Quarta, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Primeiro, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Segundo, as partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2ª e 4ª, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Terceiro, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Quarto, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Quinto, na hipótese do terceiro, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Sexto, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato.
Sétimo, o juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Oitavo, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Nono, as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de uma hora entre as audiências.